Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Uniswap, tá? A Uniswap é essa plataforma que a gente vai utilizar, essa DEX que nós vamos utilizar para fazer aquele percentual diariamente, tá? A ideia aqui que a gente tenta buscar é de, em média, 2, 3, 4, até 5% ao mês a gente tenta fazer aqui, né? É possível fazer mais? É possível sim fazer mais, mas eu acho que de uma forma saudável a gente consegue buscar até 5% ao mês, tá? De rentabilidade. Travando aqui os nossos tokens na Uniswap, fazendo essas piscinas de liquidez, tá? Então, fazendo uma alusão ao mercado financeiro tradicional, né? Imagina que você tem aí, em média, 1%, 0,9% ao mês, investindo em um fundo imobiliário. Aqui a nossa proposta é fazer de 2%, né, a 5% ao mês, né, trabalhando com finanças descentralizadas. Você vai estar recebendo esse valor, você pode converter ali em dólar, no token do dólar, ou na criptomoeda que você mais gosta de trabalhar, né, que você prefere, tá bom? Então, antes da gente falar aqui, na parte, que isso aqui é a parte teórica, tá, pessoal? A gente vai ter a parte prática ainda. Antes da gente falar aqui da montagem de uma pool de liquidez, eu quero falar um pouquinho para você sobre os protocolos de finanças descentralizadas, tá? Eu trouxe apenas alguns aqui, existem vários, tá, pessoal? Mas eu trouxe apenas alguns aqui para que vocês conheçam, né, e saibam do que se trata. Então a gente tem aqui, ó, esse símbolo aqui é a PancakeSwap, tá? É uma DEX também que você pode fazer troca de tokens. Então você tem um Bitcoin, você quer trocar, eu tenho um Bitcoin, eu quero trocar metade desse Bitcoin por metade de um Ethereum, para ficar com um Ethereum e um Bitcoin. É nessas DEX que vocês vão fazer isso, nessas corretoras descentralizadas, tá? Pode fazer na centralizada? Pode, mas na descentralizada somente você ali e o contrato inteligente sabe que você está fazendo, tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui a PancakeSwap é uma corretora descentralizada, onde você pode fazer esse swap, essa troca entre moedas, tá? É possível fazer criação de pool de liquidez também na PancakeSwap, tá? E você fornece liquidez para ela e você recebe taxas por isso, tá? Nós temos aqui a GIDX, que é uma corretora também descentralizada, e o pessoal também recebe taxas ali, atuando com ela, tá? Ela gera taxas também, e ela é uma corretora onde você pode fazer operações de spot e de futuros, tá? O que seria isso? Comprar Bitcoin ali no preço mais baixo para ele valorizar para você vender, comprar Bitcoin, Ethereum, várias criptomoedas, né, no futuros, você consegue, né, especular a valorização. É uma corretora também descentralizada, tá? Aqui a gente tem a semelhante PancakeSwap, que é a própria Uniswap, que é a que a gente vai utilizar nos nossos vídeos tutoriais, tá? A gente gosta de usar ela porque ela é segura, é uma das mais antigas, ela já se provou no tempo, então eu gosto muito de usar ela, tá? Corretora descentralizada, onde você pode fazer swap, troca entre moedas, né, e criação de pool de liquidez, fornecendo assim liquidez ao mercado e ganhando taxas, tá? A gente tem aqui também, pessoal, a GMX, tá? A GMX ela é uma corretora, ela é um tanto quanto diferente o processo dela, porque é uma corretora também descentralizada, tá, geradora de taxas, tá? Atualmente ela é uma das corretoras bem fortes, descentralizada, que atua no mercado de futuros de forma bem agressiva, tá? Então, os traders operam nela de forma descentralizada, somente o trader e os contratos inteligentes dela sabem que eles estão operando, ela roda na rede da Arbitrum, tá? Você pode fazer stake aí também dos tokens do GMX, comprando, né, tokens da GMX ou GLP, que são os tokens dela, e receber percentual, tá, de ganhos pertinente às taxas que ela gera ali com a operação dos traders, tá? Então, você pode ser holder dessa moeda aqui e ganhar taxas sempre que os traders ali operarem ali e gerarem, né, algum fluxo de capital dentro da corretora, tá? Então, é um protocolo muito interessante, bem legal mesmo, tá? Exemplo desse protocolo, essa semana aqui, a Uniswap, o grupo de governança dela sugeriu, tá, que todos os token holders, o que é o token holder? É o cara que compra o token de algum projeto para deixar guardado com ele, guardado na carteira dele, né, esperando uma valorização. A Uniswap, o grupo dela ali da governança, sugeriu, né, que eles começassem a pagar percentuais de taxa para os seus token holders, ou seja, eu compro o token da Uniswap, deixo guardado na minha carteira e vou receber mensalmente aí, um percentual das taxas que são geradas dentro da corretora, tá? Mas para isso eu precisaria colocar esses tokens em stake, tá bom? Então isso é bem legal, isso fez com que essa moeda subisse muito essa semana, tá? Dando um overview aqui para vocês entenderem, tá? Para a gente ir aqui pro que a gente veio mostrar, que é como você vai montar aqui na parte teórica, tá? Nós vamos ter a parte prática, como você montaria uma pool de liquidez na Uniswap, tá? Então, a Uniswap, ela é uma DEX, tá? Corretora descentralizada, sempre que você ouvir a palavra DEX, significa que é uma corretora descentralizada, tá? Uma casa de câmbio, tá, pessoal? Você, aqui é sua sócia, tá? Então, imagina que você vai ser sócio da Uniswap, fornecendo liquidez para ela vai partilhar uma parte dessas taxas que ela recebe ali contigo. É basicamente assim que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Imagina que você
você só tem um SDC na sua carteira, você precisa de Bitcoin, porque a gente vai montar, né, uma carteira de Bitcoin com SDC, eu vou montar uma carteira de Ethereum, né, e eu não tenho o Bitcoin. Então vamos lá, eu tenho na minha carteira o SDC, minha carteira da MetaMask, eu tenho esses USDCs, e eu vou comprar 20 dólares de USDC em WBTC, que é o Bitcoin que roda dentro aqui da rede da Polygon, que a gente vai mostrar na parte mais prática, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho o SDC, que é o dólar, né? E eu tenho o Ethereum na minha carteira. Eu não tenho Bitcoin. Então, dentro da própria Uniswap, eu conecto minha carteira com ela lá e falo, eu tenho 20 dólares e eu quero comprar Ethereum. Então, eu coloco eu quero comprar o Bitcoin. Eu coloco esses 20 dólares lá, escolho a moeda que eu quero trocar, aqui o tickerzinho, escolho a moeda que eu quero trocar, e aí eu coloco 20 dólares e 19 centavos, vai me cobrar aí 20 dólares e 15 centavos, né? Vou pagar uma taxinha de transferência, né? De transação, e um centavo, 0,01 centavinho aqui de gás, né? Da moeda Polygon para poder fazer essa transação. Muito barato, muito pouquinho mesmo. E são essas taxas, pessoal. Imagina só, quando você faz essa troca, olha que legal. Você está fazendo essa troca porque você tem um STC e você quer WBTC, que é o Bitcoin. Você quer o WBTC, certo? Você está dispondo aqui 20 dólares e 19 cents e você vai receber 20 dólares e 15 cents. 4 centavos já ficou para DEX, ou seja, para Uniswap partilhar com quem está oferecendo essa liquidez para o mercado. Então você usa a Uniswap, você paga taxas quando você usa e você fornece liquidez para ela e recebe taxas, tá? Quando você paga, é bem pouquinho. Quando você recebe, por você fornecer liquidez, você recebe mais, tá? Então isso que é legal. Então o caso de uso, ele é real e você consegue ver que isso funciona. E da onde vem as taxas? Vem daqui, vem das próprias trocas que as pessoas fazem, inclusive a gente que está oferecendo liquidez para ela, tá? Então, beleza, eu comprei aqui WBTC, então eu tenho na minha carteira o Ethereum e tenho um WBTC. Eu vou escolher aqui, pessoal, normalmente a gente vai escolher aqui o 0,05%, tá? Por quê? Porque essa aqui é uma taxa que a gente vai cobrar toda vez que alguém vier na minha piscina de liquidez, tá? Pegar minhas moedas para poder fazer troca. Então eu vou fornecer aqui o Ethereum e vou fornecer o WBTC, sempre em pares. Eu vou cobrar 0,05% dessas pessoas para que elas peguem essas moedas, para que elas troquem moedas comigo, tá? Então eu estou oferecendo, imagina que eu tenho aqui 100 dólares, 50 dólares em Bitcoin, 50 em Ethereum, tá? Então eu tenho aqui 100. Eu vou estar sempre, a pessoa vem trocar comigo, eu vou cobrar dela 0,05. Então a pessoa vem, troca 10 dólares de BTC, eu entrego 10 dólares de BTC, aí fica desbalanceado. Aí a pessoa vem aqui, outra pessoa vem e quer comprar Ethereum. Aí o contrato inteligente oferece o Ethereum. Ele pega 10 dólares comigo de Ethereum, ele vai balanceando minha carteira e assim vai. Aí eu vendo e compro. Mas tudo isso é o contrato inteligente que faz, tá? Ao ponto que você seta ali um range e naquele meio período que você setou o range, na prática fica mais fácil de você entender, nesse espaço ali de range que você setou, você vai movimentando sempre que você vai gerando taxa, quando as pessoas vão comprando e vão trocando as suas criptomoedas nesses ranges, tá bom? Na prática fica mais fácil de entender. Então eu escolhi aqui as moedas, escolhi a taxa que eu quero, né? Aqui eu vou escolher o preço que eu quero manter. Imagina só que hoje o Bitcoin ele está cerca de 50 mil dólares, está cerca de 50 mil dólares. Então eu vou citar aqui que eu vou fornecer liquidez até o Bitcoin na parte mais baixa ali, né? Se ele cair até 49 mil eu estou oferecendo liquidez, né? E o mais alto ali até 53 mil eu estou oferecendo liquidez. Eu ponho 49, 53. Dentro desse espaço de preço, eu vou ficar oferecendo liquidez. Nesse espaço de preço, tá? As pessoas vão comprar, vão trocar as minhas moedas ali, eu vou dar Bitcoin, ela vai me dar Ethereum, eu vou dar Ethereum para ela, vai me dar Bitcoin, e nisso vai gerando taxa, tá? Quando eu falo que você vai trocar e vai vender, não é você que faz, é o contrato inteligente. Depois que a gente setou as informações aqui, os 5%, coloquei aqui os ranges que eu quero trabalhar, basta que eu coloque os valores das moedas aqui. Então, nesse exemplo que eu falei aqui, né? Vamos supor que eu vou entrar balanceado 50 dólares em Ethereum, 50 em Bitcoin, e vai ficar ali, trabalhando nesse range. Caso saia do range, o que acontece? O que é sair do range? Lembra que eu falei que eu quero oferecer as moedas do Bitcoin até 52 mil e até 49? Caso o Bitcoin suba, ele vai para 53, o que acontece, tá? Qual é a moeda aqui mais fraca? Né? Qual é a moeda menor aqui em termos de valorização de preço? É o Ethereum. Se o Bitcoin subir muito, o meu contrato inteligente ele vai vender todos os meus Bitcoins e vai me deixar em Ethereum, tá? Ele vende todos os meus Bitcoins, obviamente ele vai vendendo na subida, vai te dando uma margenzinha de lucro ali, mas ele vai me deixar em Ethereum, tá? Então, a gente tem uma aula aqui quando eu falei das ferramentas,
a sua pool de liquidez ela é tão forte quanto a sua moeda mais fraca. Nesse caso é o Ethereum. Então, se o Bitcoin for valorizando frente ao Ethereum, a gente vai vender os meus Bitcoins. Obviamente, eu vou ganhando um pouquinho de lucro com isso, né? Até o ponto dele zerar e de não ganhar mais taxa, mas eu não perco, tá? É importante dizer que eu não perco. O que pode acontecer? Eu entrei com $100, o Bitcoin valorizou muito, eu saí com $101, tá? Os $102 porque o Bitcoin valorizou e o contrato inteligente vendeu, mais as taxas que eu recolhi. O contrário também é verdadeiro. Se o Ethereum subir, o contrato ele vai vender os Ethereums, tá? Ele vai vender todos os Ethereums, eu vou ficar majoritariamente em Bitcoin, $102 em Bitcoin, mais as taxas, 102, 103, depende dos reis, mais as taxas que eu gerei, tá? E também, caso o preço, em vez de subir, ele caia, o que acontece comigo? Eu fico majoritariamente, né, na moeda mais forte, ou seja, imagina que o Ethereum ele cai muito, né, e ele sai desse range, então a minha pool de liquidez e ela vai baixando até o que eu fique mais na moeda mais fraca. Então o Ethereum começa a cair, ele começa a comprar Ethereum, tá? Ele começa a comprar o Ethereum. O Ethereum, eu tenho 50-50, o Ethereum começa a cair, eu começo a comprar. Eu tinha 50 em Bitcoin, eu passo para 40 Bitcoin, $30 em Bitcoin, $20, até eu ficar 100% em Bitcoin. Quando ele sai do range, eu fico 100% em Ethereum, tá? Porque ele foi comprando o Ethereum. Pode acontecer com o Bitcoin. O Bitcoin pode começar a cair, o contrato de gente que começa a comprar a moeda que cai e começa a vender a moeda que sobe, tá? Então, o que pode acontecer é eu ficar 100% em uma das duas moedas, tá? Com uma margem de lucro se uma delas subirem, ou se elas caírem, eu posso ficar o quê? 100% também nessa mesma moeda e parar meu preço ali, tá? Ou, eventualmente, né, perder ali o valor de mercado, mas são moedas voláteis, tá? São moedas voláteis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula prática, montando um pool de liquidez com moedas voláteis e também montando uma moeda volátil e uma moeda instável, tá? Que é o próprio dólar, tá bom? Como é que fica? Imagina só que eu montei essa pool. Essa aqui é uma pool verdadeira, tá? Que eu montei ela. Olha que legal. Eu montei ela semana passada. Ela tem 8 dias hoje. E aí eu montei num range que eu estava aguardando uma correção do mercado. O mercado acabou não corrigindo. Eu entrei nessa pool aqui com $17,68. Eu estou com essa pool hoje montada aqui. Tá valendo ainda, tá recolhendo taxa, olha só. Ela tá na faixa, significa que ela tá recolhendo taxa. Eu entrei com $17,68. Eu já estou com $19,80, ou seja, eu tinha uma valorização aí um pouco mais de $2 e recolhi 10 cents de taxa, tá? Isso aqui, pessoal, em 8 dias, né? Isso aqui em 8 dias. Então, em 30 dias, essas taxas elas vão aumentar. Se a minha pool não sair do range, eu vou continuar gerando taxa, ganhando dinheiro aqui, né? Eu posso recolher essas taxas aqui. E aí a gente recolhe quando a gente tem um percentual um pouco maior, né? Porque se for recolher, a gente paga um spreadzinho ali, mas são centavos, então por isso que a gente deixa fazer 10, 5, $20 para a gente recolher. E o fato legal que eu falei para vocês, nesse caso aqui, como o mercado está subindo, eu entrei meio que pareado, 50-50 aqui, como o mercado está subindo, ambas as moedas estão valorizando, eu entrei com $17, aliás, $17,68, já estou com $19,80. Então, eu tive uma valorização no câmbio das moedas, as moedas subiram, né, de valor aqui, e além da valorização que eu tive mais 10 centavos aqui de taxas que foram farmadas, tá? Então, só tive lucro aqui, praticamente, só tive lucro. Daqui a pouquinho eu já estou com $20 para quem entrou com $17,68, tá? Isso aqui, pessoal, em 8 dias, tá bom? Imagina isso aqui em 30 dias, imagina com um capital maior. Essa é uma das pools, tá? A outra eu desmontei porque ela saiu do range ontem, farmei taxa bastante com ela, mas ela saiu do range porque a matita que eu montei, ela subiu demais, ela saiu do range, tá bom? Então, essa aqui foi a aula, pessoal, trazendo um pouquinho para vocês de como funciona o Uniswap, tá? Ficou dúvida? Manda uma mensagem aqui embaixo, a gente vai ter uma aula na prática, montando uma pool de liquidez com vocês, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho das ferramentas, o que a gente faz para montar, se a pool sair do range, como que a gente vai trabalhar para poder recuperar esse range, para a gente não ficar num permanente loss, tá? O que é impermanente loss? Eu entrei com Bitcoin e entrei com SDC, tá? E aí nesse exemplo aqui, o Bitcoin ele começou a cair bastante. Quando ele cai, o Bitcoin, né, é a minha moeda mais fraca que é volátil, ela cai, eu vou comprando. O contrato de gente vai comprando todo o meu SDC, ele vai comprando Bitcoin, tá? Vai comprando Bitcoin. Nesse caso, é vantajoso, porque eu quero ter Bitcoin, mas se eu estou trabalhando com uma outra moeda, talvez eu não queira ter ela ao longo prazo, né? E aí a gente chama de impermanente loss. Como que a gente faz para reverter isso? Ou seja, eu não tenho prejuízo, tá? Você não vai ter prejuízo aqui, você vai ficar sempre com 100%
do capital que você colocou. Pode ser que ele desvalorize ali no momento, o ativo, mas você vai ficar com 100% com a quantidade que você colocou, tá? Ou você fica no valor monetário, se você tiver em dólar, vai ficar nesse valor monetário travado, né? Você tem 100 dólares aqui, 50 Bitcoin, 50 SDC, acabou vendendo, o Bitcoin estourou, acabou vendendo, você vai sair um pouco mais de 100 dólares, vai para uma taxa. Se o Bitcoin caiu, por acaso ele caiu, vai vender todo o seu dólar, vai comprar Bitcoin, você vai ficar majoritariamente em Bitcoin, tá? Não é ruim, se tratando do Bitcoin, não é ruim se isso acontecer com o Ethereum, tá? Mas se você quiser, por exemplo, reverter, a gente vai esperar um momento para poder abrir de novo essa pool. Digamos que você ficou 100% em Bitcoin, para que você retome ali o seu capital, pelo menos metade desse capital em um SDC, para que você balancie e fique com os ativos que você queria ter na sua carteira novamente, tá? Essa foi a aula, a gente vai ter uma aula prática, desvendando o mistério aí de como montar essa pool de liquidez e como fazer dinheiro todos os dias, tá, pessoal? Grande abraço, até mais.